agora que você sente fosse uma ilusão criada pelo seu cérebro? E se tudo que você vê, sente e decide já tivesse acontecido e a sua consciência estivesse apenas recebendo um relatório atrasado? Nesse vídeo, você vai entender por que o presente não existe do ponto de vista neurológico, como o cérebro desliga sua visão várias vezes por segundo sem que você perceba, e de que forma ele mistura passado e futuro para criar uma sensação de realidade contínua. E porque isso muda completamente o que entendemos sobre decisão, livre-arbítrio e também consciência. Nada disso é minha opinião. Fica comigo porque o que você chama de realidade depende muito menos do mundo e muito mais de percepções internas. Nós temos uma intuição muito forte de que a visão funciona como uma câmera. Você olha, o mundo entra e pronto. Mas biologicamente isso está completamente errado. A parte da sua visão que realmente enxerga em alta resolução, chamada fóvea, é minúscula. Ela ocupa algo como 1% do seu campo visual. Todo o resto é borrado, tem pouca definição e quase nenhuma cor detalhada. Então por que o mundo não parece borrado? Porque o seu cérebro edita a realidade em tempo real. Seus olhos fazem movimentos rápidos chamados sacadas oculares ou movimentos sacádicos. É um movimento rápido dos olhos para mudar o foco, cerca de 3 a 4 por segundo. Cada movimento dura em torno de 50 milissegundos e aqui vem um dado bastante desconfortável. Durante cada sacada, seu cérebro desliga sua visão. Isso mesmo, ele suprime completamente a entrada visual para evitar que você veja um borrão caótico. Se você somar todas essas interrupções ao longo do dia, dá cerca de 2 horas de cegueira completa todos os dias. Mas você nunca percebe isso. Por quê? Porque seu cérebro preenche o que faltou. O que você percebe não é o que seus olhos captaram, é o que seu cérebro acha que deveria estar ali. Ele usa memória recente, contexto, padrões aprendidos, expectativas e cria uma narrativa visual contínua. Na prática, você não vê o mundo, você vê uma hipótese altamente refinada sobre o mundo. Esse mecanismo não é um defeito, é uma solução evolutiva extremamente eficiente. Porque o cérebro não foi feito para mostrar a verdade, ele foi feito para garantir sobrevivência. Vamos a um exemplo simples. Você mexe uma colher em uma xícara de café. 3 coisas acontecem. A luz reflete na colher e chega aos seus olhos em nanosegundos. O som da colher batendo na cerâmica leva cerca de 1 milissegundo para chegar ao seu ouvido. O tato do calor e a vibração leva algo como 50 milissegundos para alcançar o seu cérebro. Esses sinais chegam em tempos completamente diferentes. Mas você não vivencia isso separado. Você sente um único momento. Colher, mais som, mais calor. Tudo perfeitamente sincronizado. Esse momento sincronizado não existe no mundo físico. Ele é criado depois. O cérebro espera os sinais chegarem, alinha tudo artificialmente e então constrói o que você sente como presente. O que você chama de agora é, na verdade, uma versão editada do passado. Experimentos em neurociência mostram algo perturbador. Você só se torna conscientemente ciente de um estímulo cerca de 300 a 500 milissegundos depois que ele aconteceu. Ou seja, quando você percebe algo, aquilo já passou. Mas fica pior, porque em muitos casos seu cérebro não espera nem isso. Ele antecipa. Imagine um jogador profissional de tênis de mesa. A bola pode atingir velocidade de 25 metros por segundo. O tempo que a informação visual leva para chegar ao seu cérebro é de cerca de 100 milissegundos. Nesse tempo, a bola já atravessou a mesa inteira. Se o cérebro mostrasse a posição real da bola, o jogador sempre chegaria atrasado. Então, o que o cérebro faz? Ele calcula a velocidade, estima a trajetória, projeta onde a bola deveria estar no momento em que a informação chega e então mostra essa versão fictícia. Que você vê não é onde a bola está, é onde seu cérebro acha que ela estará. Esse é o seu presente, um futuro inventado. Esse conceito é conhecido como latência neural. Bom, até aqui aprendemos 3 coisas fundamentais. Você não vê o mundo diretamente. O presente é uma construção atrasada. Seu cérebro vive prevendo o futuro para que você consiga agir. Se está curtindo então esse conteúdo, já se inscreve em nosso canal e deixa o like, assim o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. E agora vem a pergunta mais desconfortável de todas. Se o cérebro decide antes, qual é exatamente o papel da sua consciência? Porque prever não é suficiente. O cérebro precisa decidir. E é aqui que a ideia clássica de livre-arbítrio começa a balançar.
Existe um experimento clássico em neurociência que mudou completamente nossa visão sobre decisão consciente. Quando você decide mover a mão, por exemplo, você sente que pensa na ação, decide e executa. Mas medições elétricas do cérebro mostram outra sequência. O cérebro inicia o movimento, a atividade motora aumenta, só depois você sente que decidiu. Esse intervalo pode chegar a centenas de milissegundos, ou seja, quando você tem a sensação consciente de agora eu decidi, o processo já está em andamento. Sua consciência não é o gatilho. Ela é o relato. Então vamos voltar ao exemplo do tênis de mesa, mas agora com mais detalhes. Quando seu oponente vai rebater a bola, seu cérebro não espera o impacto acontecer. Ele analisa postura corporal, ângulo da raquete, histórico de jogadas, padrões aprendidos. Com isso, ele cria múltiplos futuros possíveis. Talvez a bola venha para a esquerda, para a direita, curta, longa. Para cada cenário, o cérebro pré-ativa comandos motores diferentes. Músculos são colocados em estado de prontidão. Por um breve instante, existem várias versões potenciais de você. Nenhuma é consciente. Então, no último momento possível, o cérebro escolhe o futuro mais provável e cancela os outros, executa a ação. Você só vivencia a versão vencedora. As outras nunca chegam à consciência. Isso cria uma ilusão poderosa. Você sente que eu escolhi fazer isso, mas você nunca teve acesso às alternativas que foram descartadas. Seu cérebro não mostra os futuros abortados, os movimentos cancelados, as decisões rejeitadas. Ele só mostra o resultado final. A consciência é uma edição narrativa, não um painel de controle. Agora vamos para algo ainda mais cotidiano, caminhar. Parece simples, automático, quase trivial. Mas caminhar é uma das tarefas mais complexas que o cérebro executa. Quando o seu pé toca o chão, o sinal ainda nem chegou ao cérebro, mas o próximo passo já foi planejado e o seguinte já foi parcialmente preparado. O cérebro está recebendo feedback atrasado, calculando o estado atual do corpo, prevendo posições futuras, tudo isso ao mesmo tempo. Você nunca reage ao presente, você reage ao futuro previsto. Agora imagine que você pisa em uma casca de banana. Antes mesmo de você perceber conscientemente que escorregou, sensores no ouvido interno detectam a perda de equilíbrio, a medula espinhal entra em ação, padrões motores de emergência são ativados. Braços se abrem. Músculos do core, que são um complexo grupo de mais de 30 músculos que envolvem o tronco, da caixa torácica, a pelve, incluindo abdominais, reto, oblíquos, transverso, músculos das costas, eretores da espinha, multífidos, quadrado, lombar, assoalho pélvico, diafragma, enfim, eles se contraem. A perna de apoio endurece. Tudo isso acontece em torno de 200 milissegundos. Só depois você pensa, nossa, quase caí. Sua consciência está de novo correndo atrás dos fatos. E aqui precisamos desmontar outro mito importante. Não existe um centro de comando no cérebro. O que existe é um sistema distribuído. A medula espinhal decide coisas antes do cérebro. O tronco encefálico reage antes do córtex. Diferentes regiões corticais processam o mesmo evento em tempos diferentes. Várias decisões acontecem em paralelo. O que você chama de eu não é quem manda em tudo, é quem fica sabendo depois. Essa é a pergunta inevitável. Se decisões acontecem antes da consciência, se o cérebro prevê, escolhe, executa, qual é o papel do eu? E aqui é importante não cair em um erro comum. Isso não significa que você é irrelevante. Significa que sua função é outra. E nesse momento vem a pergunta central desse vídeo. Se não somos nós quem decidimos no momento, o que exatamente é o eu consciente? Se nem minhas decisões são conscientes, pelo menos meus sentimentos são? A resposta curta é não do jeito que você imagina. Existe uma ideia muito comum sobre emoções. Algo acontece e eu sinto algo. Mas o cérebro funciona de forma invertida. Na maioria das vezes, o cérebro prevê o que você vai sentir e ajusta o corpo para isso antes. Suas emoções não são reações ao mundo externo. Elas são hipóteses biológicas sobre o que está prestes a acontecer. Agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo, seu cérebro está monitorando constantemente batimentos cardíacos, nível de glicose, oxigenação, temperatura, tensão muscular. Isso é chamado de interocepção, a percepção do estado interno do corpo. Mas você não sente esses dados crus. O cérebro pega essas informações e pergunta: o que eu vou precisar daqui a pouco? Com base nisso, ele ajusta hormônios, frequência cardíaca, disposição, estado emocional. O sentimento vem depois.
como uma explicação consciente. Você provavelmente sente fome em horários parecidos todos os dias. Isso não acontece porque o estômago manda um sinal exato naquele momento. Acontece porque o cérebro reconhece padrões, aprende rotinas, antecipa necessidades. Ele libera hormônios antes de você realmente sentir fome. Você sente fome porque o cérebro acha que você vai comer. Você sente sono porque ele assume que está perto da hora de dormir. Essas sensações são profecias autorrealizáveis. Agora vamos a um exemplo emocional mais intenso. A ansiedade. Imagine que você vai a uma festa. Antes mesmo de você entrar, seu coração acelera, a respiração muda, os músculos ficam tensos. Nada aconteceu ainda, mas seu cérebro consulta memórias passadas, avalia riscos sociais, estima possíveis resultados e conclui: isso pode ser perigoso. Então ele prepara o corpo antes. Quando você entra na festa já se sentindo ansiosa, isso não é reação, é confirmação da previsão. O cérebro diz: viu? Eu estava certo. E essa experiência é armazenada para previsões futuras. Isso pode soar perturbador, mas sentimentos não são escolhas conscientes. Elas são estratégias biológicas automáticas. Seu cérebro não pergunta: você gostaria de sentir isso agora? Ele pergunta: isso aumenta as suas chances de sobreviver? Se a resposta for sim, o sentimento vem. Como já falei em vídeo anterior, o cérebro consome cerca de 20% de toda a energia do corpo. Prever é mais barato do que reagir. Criar emoções antecipadamente economiza recursos, reduz tempo de resposta, aumenta a eficiência. Do ponto de vista evolutivo, isso é genial. Do ponto de vista da experiência consciente, é confuso. Bom, até aqui parece que você só está de carona. Não decide no momento, não sente no momento, não percebe o presente real. Isso leva a uma conclusão errada muito comum. Então eu não tenho controle nenhum. Mas essa conclusão ignora algo fundamental. A consciência não serve para reagir rápido. Isso o cérebro faz melhor sem você. A consciência serve para planejar a longo prazo, criar narrativas, revisar experiências, mudar previsões futuras. Ele não atua no instante, ele atua no modelo. Quando você reflete, aprende, muda hábitos, cria objetivos, você está ensinando o cérebro a prever diferente, sentir diferente, agir diferente no futuro. A consciência não move o volante em tempo real. Ela reprograma o GPS. Então a pergunta final começa a se formar. Se o cérebro constrói o mundo, o tempo e até o eu, o que afinal somos nós? Essa pergunta não é filosófica no sentido vago. Ela é neurocientífica. Nós costumamos imaginar o eu como algo sólido, uma entidade central, um observador interno, alguém lá dentro olhando o mundo. Mas quando neurocientistas procuram esse centro, eles não encontram. Não existe um ponto único da consciência, um local específico onde o eu mora, uma região que, se desligada, apaga quem você é. O que existe é um processo distribuído. O eu é algo que acontece, não algo que existe. Seu cérebro recebe sinais fragmentados, atrasados, contraditórios. Para funcionar, ele precisa transformar isso em algo coerente. Ele faz a única coisa possível, conta uma história. Essa história inclui quem você é, o que você sente, o que você quer, por que fez o que fez. Essa narrativa não é opcional. Sem ela, você não conseguiria planejar, aprender ou existir socialmente. Aqui está o ponto-chave. A consciência não é o diretor do filme, ela é o narrador em off. Ela observa o que já aconteceu e diz: foi isso que eu fiz, foi por isso que senti aquilo, foi assim que decidi. Essa explicação vem depois, mas isso não a torna inútil. Pelo contrário, existe um conjunto de regiões cerebrais que se ativa quando você pensa em si mesma, lembra do passado, imagina o futuro, cria cenários mentais. Essa rede é chamada na neurociência de rede de modo padrão. Ela não serve para reagir rápido, ela serve para integrar significado. E é aqui que o eu opera. O cérebro rápido vive no instante, o eu consciente vive no tempo longo. Ele conecta quem você foi, quem você é, quem você quer ser. Você não é definido pelo que faz em um segundo. Você é definido pela história contínua que o cérebro constrói. E isso muda tudo, porque significa que você não controla o momento, mas controla os padrões. Você não decide cada ação, mas decide quem está se tornando. A mudança real não acontece no calor do instante. Ela acontece quando você repete narrativas,
reforça hábitos, redefine expectativas. Você muda o cérebro indiretamente ao longo do tempo. Talvez o maior erro seja pensar no livre-arbítrio como decidir agora. Isso quase nunca acontece. O que existe é mais sutil, liberdade para reprogramar previsões futuras. Você não escolhe o pensamento que surge, mas você pode escolher quais histórias reforça, quais ambientes frequenta, quais hábitos mantém, e isso muda o sistema inteiro. Você não é um produto final, você é um modelo em constante ajuste. Cada experiência recalibra previsões, altera emoções futuras, muda decisões automáticas. A consciência não executa, ela treina. Existe algo profundamente bonito nisso. O eu pode ser uma construção, mas é uma construção funcional. É ela que permite empatia, aprendizado, cultura, ciência, curiosidade. Mesmo sendo uma história, é uma história poderosa o suficiente para moldar o mundo. Então, só falta uma pergunta final. Se tudo isso é verdade, por que a ilusão da consciência é tão convincente? Seria tentador concluir que a consciência é um defeito, mas isso seria um erro. A ilusão do presente, do eu e do controle não é uma falha do sistema. Ela é o que torna o sistema possível. Sem essa ilusão, não haveria continuidade, não haveria identidade, não haveria aprendizado complexo, não haveria cultura. A realidade crua é fragmentada demais para ser vivida diretamente. Seu cérebro esconde o processo de edição, porque mostrar isso seria inútil e até perigoso. Imagine perceber cada atraso, cada previsão errada, cada hipótese descartada. Isso tornaria a experiência caótica. Então o cérebro faz algo engenhoso. Ele mostra apenas o resultado final e o apresenta como se fosse óbvio, natural, imediato. Pense na consciência como uma interface gráfica. Você não vê os cálculos, os processos em segundo plano, as correções internas. Você vê ícones, janelas, botões simples. Mas isso não significa que o sistema seja simples. Significa que ele foi feito para parecer simples. O agora que você sente não descreve o mundo físico com precisão. Ele descreve o que é relevante, o que exige ação, o que faz sentido para o organismo. É um modelo funcional, não uma fotografia da realidade. Descobrir que o eu é uma construção não o torna falso. Dinheiro é uma construção, fronteiras são construções, linguagem é uma construção. E ainda assim, todas moldam o mundo. O eu é uma das construções mais poderosas que existem. E entender como o cérebro funciona muda sua relação com ansiedade, culpa, impulsividade, autocontrole. Você percebe que sentimentos não são ordens, pensamentos não são comandos, impulsos não são verdades. Eles são previsões e previsões podem ser ajustadas. Você não controla o instante, mas controla a repetição, o ambiente, a narrativa, a atenção. Ao mudar isso, você muda o que o cérebro espera, o que ele prevê, o que ele sente no futuro. A consciência é lenta, mas ela é profundamente transformadora. E aqui está o paradoxo mais bonito de todos. Você não vive no presente, mas isso é o que permite imaginar o futuro. Você não decide no instante, mas isso permite aprender ao longo da vida. Você não é o autor de cada ação, mas é o autor da história inteira. Talvez a pergunta nunca tenha sido "isso é real?". Talvez a pergunta correta seja "isso funciona?". E funciona muito bem. Pessoal, na tela final vou deixar alguns vídeos que estão relacionados a esse tema. Dê uma olhadinha lá. Se você gostou desse tipo de conteúdo baseado em ciência real, sem simplificações enganosas, se inscreva aqui no Matematizei. Aqui a gente não tenta vencer o universo no argumento. Nós tentamos entender como ele realmente funciona. Caso você queira apoiar diretamente nosso canal, nós temos alguns meios para isso. Temos a chave Pix, o botão Valeu Demais que fica aqui embaixo, nossa loja com produtos exclusivos sobre ciência e nosso clube de membros. Aos membros aqui do canal, meu muito obrigada pelo apoio. Graças a vocês temos melhorado significativamente nossos conteúdos. Desejo a todos um feliz ano novo e ano que vem nos encontramos por aqui com muita informação e ciência. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Feliz ano novo!